poderoso, santo, maravilhoso, Deus que cuida de nós, Deus que todas as vezes que nos propomos a buscá-lo, Ele se deixa achar, Deus que nos fortalece, nos engrandece, não necessariamente na medida de grandeza que os homens usam. O Senhor nos fortalece, nos engrandece junto a Ele. E isso precisa ser entendido. Você nunca é pequeno na presença de Deus. Comparado com Ele, óbvio, somos insignificantes, mas somos grandes. Tão grandes ao ponto do próprio Deus se entregar por cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Graças nós te damos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu tenho lutado, Senhor, para levar a verdade aos meus irmãos e irmãs. Mas me parece que a grande maioria das pessoas estão focadas em outras coisas. Eu continuo, Senhor, vendo que as pessoas estão preocupadas com o próprio umbigo, com as suas próprias necessidades. Isso nos traz tristeza, Senhor, até um pouco de sofrimento. Às vezes nós pensamos em desistir porque pensamos assim: todos os dias a gente mostra a verdade e mostra o que é mentira. E parece, Senhor, nos dá a impressão de que a falsidade tem prevalecido. Assim como a mentira prevaleceu no Éden, a mentira tem prevalecido nos dias de hoje, Senhor. Então eu peço, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, não permita que o desânimo venha nos acorrentar. Continue, ó Pai, eu peço, se for da sua vontade, é claro, da minha vontade continue nos fortalecendo, nos sustentando, Senhor, para que possamos continuar, para que possamos, cada dia, cada vez, nos dedicarmos mais à Tua santa obra. Ajuda-nos, ó Pai. Retira de nós, retira de mim, Senhor, todo abatimento espiritual, emocional, físico, de ver a mentira prevalecendo. Abre, Senhor, o entendimento daqueles, pelo menos daqueles que se propõem a nos ouvir. Mostre, Senhor, aqueles que estão na mentira, na falsidade, no engano, o caminho de destruição que eles estão seguindo. E eu continuo pedindo, Senhor, abra os olhos daqueles que estão proclamando a mentira. São tantos jovens, tantas pessoas mais novas envolvidas com isso. Sendo enganadas por pessoas mais experientes. Abre os olhos, meu Deus. E ajuda-nos hoje, mais uma vez, a proclamarmos a Tua santa palavra, pura
cristalina e verdadeira. Esta é a minha oração. Com ações de graças é que eu oro, louvando o Senhor e agradecendo no nome do Cristo Salvador, Jesus. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, Daniel, capítulo 9, versículos 24, 25, 26 e 27. Se você tem a Bíblia Sagrada, o convite é: abra a Bíblia, leia. A Bíblia mesmo diz que a fé, isso, irmã, é a Bíblia, a palavra de Deus que diz. Romanos 10, 17. A fé vem de ouvir e ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Esta história, isso aí, são os homens que inventam. Olha, traga o seu testemunho para fortalecer os irmãos na fé. Isso é falso. Isso não é verdadeiro. Porque o que nos fortalece na fé não é testemunho de A ou de B. Olha, um irmão mandou o testemunho dele. Não interessa o testemunho dele, o testemunho é dele, é pessoal. O jeito que você se converteu não foi o jeito que eu me converti. Você quer prova que o testemunho é pessoal? Esse negócio de ouvir testemunho de conversão, isso é bobagem. Isso é perder tempo, isso é desviar você do foco. Quem mais você conhece que se converteu da maneira que aconteceu a conversão do apóstolo Paulo? Pessoal. Ai, porque Deus fez isso na minha vida. Deus fez isso na sua vida, fez da maneira que fez com você. Qual outra pessoa ele vai fazer diferente? Talvez nem faça. Não se engane com esse negócio de testemunho. Testemunho verdadeiro é o testemunho bíblico. Testemunho daqueles que estiveram com Jesus. Testemunho é aquilo que está escrito na Bíblia. Fora aquilo, é suspeito. Como é que eu vou saber que aquilo é verdade? Ah, pastor, mas eu ouvi a pessoa. Irmã, tem tanta... Olha, você entra na internet, você vai ver uma safadeza atrás da outra aí na internet. Testemunhos falsos, contratação de atores para dar. Está cheio na internet. Hoje eu recebi um vídeo, eu não lembro quem mandou. Está no Facebook, eu acho. De uma irmã, pelo sotaque, ela é nordestina, lá deve ser daquela região do nordeste do Brasil. Ela alugou um salão, provavelmente, né? Para uma destas denominações aí, que enganam o povo. E a mulher alugou todo mês, ela precisa do dinheiro do aluguel. Precisa ou não, é um direito dela. Ela alugou, ela tem que receber o aluguel. E todo mês aquela loucura para receber, vai lá, atrasa. Aí um dia ela foi lá, né? Agora, esse vídeo é dela contando que ela foi lá e o bispo, né? Porque todo mundo é bispo agora, né? Maltratou a mulher, jogou dinheiro na cara dela,
está falando que eu não sou homem de Deus? Ela falou, não, eu estou dizendo que um homem de Deus cumpre os seus compromissos. É isso daí, gente. É isso daí. Pastor, fala o nome da denominação. Olha, eu fico pensando, sabe? Eu penso, às vezes, eu vou começar a falar nome. Né? E aí eu me controlo. Você sabe por que eu não falo nome? Eu penso que eu tenho algum tipo de receio. Não, nenhum. Porque eles são tão safados que eles fazem de conta que não é com eles. Eles sabem que eu estou falando com eles. Todos eles sabem. Né? As pessoas não precisam ser nenhum gênio também para saber de quem eu estou falando, né? É este bando de ratazanas aí que enganam as pessoas. Eles não pregam o evangelho, eles levam o engano. Eles querem o seu dinheiro. O interesse deles é no seu dinheiro. Começa a falar que você não tem dinheiro, não tem dinheiro, eles põem você de lado. Então tem hora que eu falo, não, eu vou falar o nome. E eu estava lendo um texto hoje aqui, né? O texto é tremendo. A pessoa diz, olha, se perto da sua casa morasse um ladrão, assaltante, traficante, você não gostaria de saber quem é? Não gostaria de saber o nome? Para tomar conta da sua família? Eu falei, claro que sim, pensei eu. Quanto mais saber o nome daquele que destrói espiritualmente as pessoas. As pessoas acham que estão... Olha, que maravilha. É tudo mentira. É tudo mentira. Por causa disso que o rol de membros dessas sinagogas de Satanás é desse tamanhinho. Membros frequentantes é assim. Às vezes tem 2.000, 3.000 membros. Mas quantos frequentam? Porque eles vão filiando pessoas, depois de 2, 3, 4, 5, 6 meses, as pessoas descobrem que aquilo é safadeza, cai fora. Mas está lá no rol de membros. Você pode ver que essas igrejas trocam de... Você vai num culto hoje, daqui 6 meses você volta, você não encontra mais as mesmas pessoas. As pessoas abandonam, é rotativo. Então, a nossa igreja tem 600 membros. Sim, frequentantes quanto? Aí você... Né? Ninguém vai fazer isso, mas eu só... 600 membros. Quantos estão aqui dos 600? São as sinagogas de Satanás. Enganam. Tripudiam. Você sabe por quê? Que existe este levante das grandes denominações que não querem que as igrejas sejam taxadas com impostos. Você sabe por quê? Não é porque eles estão pensando na obra, nada. É porque se forem taxadas, eles vão ter que ter livro caixa para mostrar o que entra de dinheiro e aonde é usado. Aí como é que eles vão mostrar que eles usam o dinheiro em benefício próprio? Que eles vão comprar avião, carro importado, com o dinheiro do dízimo. Aí não vai ter jeito. É só por causa disso que eles não querem, porque o dinheiro entra e fica com eles. Então, você sabe por que eu não falo o nome? O pastor fala, mas não dá nome aos bois. Eu só não falo os nomes, gente. O meu receio não é comigo, não, porque eu sei cada um deles. E enfrento qualquer um deles com a Bíblia na mão. Qualquer um deles. Do mais velho ao mais neófito. Com a Bíblia na mão, derrubo todos eles. Eu só não falo o nome aqui no rádio porque eu tenho receio de prejudicar a rádio. Só por isso, sabe? Porque, né? Eu não sei qual que é a programação da rádio. Às vezes, eu vou falar nome de gente que tem programação aqui, sabe? Eu vou prejudicar a rádio. Pessoal da rádio por quem eu tenho um respeito. E eles me parecem ter respeito por mim também.
Só por isso. Mas são umas ratazanas de esgoto. Sabe aquelas ratazanas grandonas, velhas, de esgoto? Mas um dia, eu ainda vou falar o nome, viu? E eu tô aqui agora, sabe, minha vida mudou muito. Eu tenho um trabalho secular à tarde para poder sustentar a casa, que está difícil demais. Sustentar a programação do rádio, que são pouquíssimas as pessoas que nos ajudam. E eu estou tendo que trabalhar à tarde secularmente. Precisei voltar ao trabalho secular para poder pagar. Senão paro com o programa da manhã também. Mas eu gostaria, por exemplo, de retomar aquele trabalho de visitar não, ir nessas igrejas e, na hora daquelas pregações estapafúrdias, mentirosas, questionar o sujeito que está pregando lá, como eu fiz por um bom tempo. Fui expulso, né? Seguranças, eu sou um cara grandão, tenho 1,87 m, mas eu sou magrinho, eu sou fraquinho. Seguranças pondo para fora, tudo bem. Daniel, capítulo 9, versículos do 24 ao 27. Vamos à palavra de Deus, já falei demais, isso eu falo todo dia e eles continuam. Aí, continuam por que continuam? Porque as pessoas vão lá dar dinheiro. Olha, pensa comigo, é a última coisa que eu vou falar hoje sobre isso, né? Pensa comigo, pensa. O sujeito é médico. Ele tem um problema. Ele não vai se curar, ele não vai se tratar. Não, ele é médico. Ele vai pagar um colega. Não, ele mesmo vai se tratar. Não é? O sujeito é mecânico. Eu vou usar o argumento deles. O carro do sujeito quebra, mas ele é mecânico. Ele vai levar o carro na oficina, ele mesmo vai cuidar do carro dele, ele mesmo vai resolver o problema do carro dele, não é? E por que estes milagreiros aí, quando ficam doentes, você não fica sabendo, mas ficam, viu? Correm no hospital, por que eles não curam a eles próprios? Por que quando eles querem fazer boas ações, eles pedem o seu dinheiro? Mas não são milagreiros? Por que eles não multiplicam os pães, o arroz, o feijão? Eles não dizem que tem cheios do poder de Deus? Pensa, meu irmão, minha irmã. Você que alimenta esta usina de mentiras. O sujeito diz que tem o poder de Deus, então ele quer alimentar. Né? Alimente com o poder que ele tem. Jesus, eles não pregam que eles... mas Jesus, pregam erradamente, né? Mas é o que eles dizem. Nós faremos obras maiores que a que Jesus fez. Muito bem, obras para eles se resumem a milagres, né? Jesus multiplicou o pão. Por que eles não multiplicam, então? É simples. Conversa. Daniel capítulo 9, versículos do 24 ao 27. Você tem a Bíblia? Leia comigo. Porque eu não quero enganar você, eu não engano você. Leia. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. Igualzinho está escrito aqui. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Daniel 9, do 24 ao 27, diz assim a palavra do Senhor: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade,
para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quanto tempo vai durar a tribulação? E como Deus divide a tribulação? Esta passagem aqui de Daniel, quando ela está debaixo de estudo, o que já muitos fizeram, e eu fiz também, mas muitos fizeram antes de mim, né? Ela nos mostra que a tribulação terá uma duração de 7 anos, dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. Nesta profecia que nós acabamos de ler aqui de Daniel, capítulo 9, versículos do 24 ao 27, o anjo Gabriel relata para Daniel, e ele escreve, e está na Bíblia, os acontecimentos que vão afligir a nação de Israel até a volta de Jesus. Você viu que esta passagem, Daniel 9, do 24 ao 27, fala de Jesus, da vinda, da morte e da grande batalha do Armagedon. Não há como a gente falar de tribulação, não há como se estudar o livro do Apocalipse sem antes passar por um estudo pelo livro de Daniel, principalmente aqui, porque é aí que nós vamos entender esta coisa das 70 semanas. Estas 70 semanas que estão aqui no livro de Daniel correspondem a 490 anos. E esses 490 anos são divididos em 3 fases. As 2 primeiras fases se encerram com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira fase, que é de apenas 7 anos, é o período que está descrito, narrado pelo apóstolo João no livro do Apocalipse. E este tempo de 7 anos se inicia com o anticristo impondo uma aliança
a muitos países. E termina esta aliança, será? Nós não sabemos quais os países farão esta aliança, a gente imagina, mas será uma aliança que depois vai culminar com todos contra Israel. E termina com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Porque o anticristo será verdadeiramente revelado e destruído praticamente no final da tribulação. Isso também você vai encontrar, não é só em Daniel, né? Não é só no Apocalipse. Outros profetas também receberam e escreveram sobre esta revelação. Cada um que escreveu a Bíblia, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto naquilo que nós tratamos de cristianismo, escreve dentro da sua capacidade, dentro do seu caráter e dentro daquilo que ele conhecia, inclusive dentro da sua capacidade literária. Você vai encontrar o mesmo assunto, escrito de uma outra maneira, né? Conhecimento, caráter, capacidade literária. Lá em Jeremias, por exemplo, capítulo 30, versículo 7. Jeremias diz, olha, vai acontecer uma grande tribulação sobre Israel. Por quê? Porque o Velho Testamento não vai tratar das outras nações. O Velho Testamento vai se restringir aos hebreus. E qual que é o motivo das tribulações? O pecado. O distanciamento do povo para com Deus. O povo vai se distanciando. E eu tive procurando hoje, no original, Isaías capítulo 30, versículo 6, né, fala que as pessoas ficarão com seus rostos pálidos. E eu fui buscar no original, pálido, né? O que, na realidade, no original não está pálido. Pálido está nas traduções, na maioria das traduções. No original de Jeremias capítulo 30, versículo 6, diz que o rosto das pessoas se tornarão verde. Por que diz verde? Porque era um termo, uma expressão que indicava na época medo e miséria. E hoje o que indica medo não é verde, é pálido. Por causa disso que na tradução colocaram pálido. Mas no original, Jeremias escreve verde. Acho que é Jeremias 36. Nós vamos encontrar também em Joel, Sofonias, Isaías. Inclusive Isaías há um trecho que é chamado do pequeno Apocalipse. Mas não foi só aí, já desde a época de Moisés isso é alertado para o povo judeu. Deuteronômio 31, 32, né? Fala da dureza do coração daquelas pessoas. Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, eu vou repetir, né? Porque a geografia de Israel é cheia de montes. Por causa disso que Jesus foi no monte orar. Jesus, entendeu? Tem muitos montes lá.
Só por isso, não é porque no monte Jesus estava mais perto de Deus, não. Não é porque no monte o poder de Deus descia, não, porque a geografia de Israel é de muitos montes. Só por isso. Tem gente que ainda segue esses doidos, porque são pessoas doidas. Você já pensou, um sujeito que fala para você, vamos no monte orar, porque no monte Deus vai falar conosco. Eu vivo dizendo isso. Gente, ainda tem gente que vai no monte orar. Em que lugar da Bíblia? Olha só como é simples. É porque as pessoas realmente não leem, porque o sujeito que lê a Bíblia não cai nessa. A mulher que lê a Bíblia diz que no monte orar. Em que lugar da Bíblia Jesus fala para ir no monte orar? Em que lugar da Bíblia Jesus, ou algum apóstolo, ou discípulo, diz, olha, o lugar certo para orar é no monte. Lá é que Deus fala com a gente. Em que lugar? O Senhor fala que o lugar certo para orar é dentro do quarto. A única indicação de lugar para orar é no quarto. Não tem, vai no monte. Eles iam no monte, primeiro porque eles não tinham lugar para ficar. Não podiam ficar largados, jogados pelas ruas de Jerusalém, porque os soldados romanos à noite. Então eles ficavam afastados, só por isso que eles iam no monte. E esses, vocês me perdoem, mas não tem outro termo para. E esses bobalhões. Olha, porque nós vamos no monte, nós estivemos no monte, estava frio, estava chovendo. E daí? A sua oração não foi atendida porque você estava no monte, não. Não, porque no monte nós vimos faísca, não coisa nenhuma, vocês viram nada. É o diabo zombando de vocês. Outro dia até me mandaram um vídeo de um pastor, não sei se é aqui na nossa região, eu não conheço assim de fisionomia, lá falando, orando no monte, aí vem um boi atrás dele, ele sai, homem de Deus, saiu correndo do boi, poderoso, ungido, um boi, veio aí, a hora que ele viu o boi, o sujeito levantou e o outro que estava filmando, filmou ele correndo, o boi. No monte você vai encontrar essas coisas, né? Mas eu estava dizendo que Jesus, no Monte das Oliveiras, vamos estar lá em Mateus, fala de acontecimentos envolvendo a tribulação, quando ele respondia perguntas dos apóstolos, perguntas referentes às coisas que antecederão a sua volta. E ele cita o livro de Daniel, dizendo que depois da metade da tribulação é que o anticristo será revelado. Que o anticristo vai perseguir as pessoas do povo de Israel. Por que está se referindo só a Israel? Porque o Evangelho, a Bíblia, era para o povo judeu. Depois foi aberto. Mais para frente você vai ver que isso vai ser aberto para todos os povos. Mas Jesus vai salvar como um remanescente de Israel no final da tribulação. E você vai ler em Zacarias também, Zacarias capítulo 12. Vai salvar o povo, a nação israelita. E todos aqueles que crerem em Jesus, a ira de Deus
não será dirigida para eles. A ira de Deus não será dirigida contra os filhos remidos. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. E também está escrito que Deus vai reunir os seus fiéis. Olha aqui, fiéis a Deus. Não é fiéis à denominação, fiéis ao pastor, fiéis ao cunhado do pastor, a mulher do pastor. Não, é fiéis a Deus. Deus vai reunir os seus fiéis antes de derramar a sua ira sobre o mundo que rejeita este mesmo Deus. Isso aqui está falando do arrebatamento da igreja, porque crê-se que os fiéis a Deus fazem parte da igreja, não da denominação, não da igreja denominacional. Não estou dizendo que é errado você estar dentro de uma denominação, não é isso que eu estou dizendo. Se a sua denominação é bíblica, você está corretíssimo em estar dentro dela. Agora, se a sua denominação é dessas daí, você não faz parte dos fiéis. É isto que eu estou dizendo. Há anos, inclusive. Então, por que existirá a tribulação? E gerações são alertadas sobre a tribulação para punir aqueles que zombam de Deus. Ah, não, eu não zombo de Deus. Olha, quando você mente ou quando você ouve a mentira sobre as coisas santas, especificamente disso que nós estamos falando, você zomba de Deus. Olha a importância da coisa. E durante 7 anos, o povo vivo, não estou falando do povo morto, não, que o morto já está lá em tribulação. Aquele que morreu sem Jesus já está atribulado. Está entendendo? Morreu há 3.000 anos sem o Senhor, já está atribulado. Morreu depois de Jesus não salvo, já está atribulado. Fará parte do povo não temente a Deus no período da tribulação, do arrebatamento. Vai passar pelos 7 anos de tribulação, que é a ira de Deus sobre os incrédulos. Não, mas eu creio em Deus. Mas incrédulo para Deus não é só quem crê, porque o diabo também crê em Deus. A própria Bíblia afirma isso. Não é só crer, é seguir, é obedecer. E só pode seguir e obedecer quem diferencia aquilo que é de Deus daquilo que é engano. Se você não sabe a diferença, eu falo todo dia aqui, eu uso até expressões fortes, né? As ratazanas de esgoto, eu estou me referindo a esses líderes, a esses donos de igreja, né? Se você não sabe diferenciar um verdadeiro pastor das ovelhas de Cristo de um falso, você faz parte dos incrédulos. É por causa disso que existe esse trabalho, por causa disso que existe o trabalho de evangelismo. Trabalho não é em vão. É
tirar pessoas do engano e trazê-las para a luz da glória de Deus. E Deus, mas será que isso vai acontecer mesmo? Ora, já aconteceu, meu irmão, minha irmã. Já houve o dilúvio. Deus executa os castigos mesmo. Esta terra será toda mudada, toda transformada. Hoje está todo mundo aí, né, preocupado com essa bobagem aí. Gente, eu estou falando, veja bem, eu trabalhei no meio do esporte, sei lá quantos anos da minha vida, gente. E hoje eu vejo que essa euforia, esta coisa toda, é uma bobagem que não tem tamanho. Não estou dizendo que você não pode ver o jogo da Copa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem coisas mais importantes. E nós temos, gente, pastor, é pecado ver o jogo da seleção brasileira? Claro que não é pecado. Você quer ver, você veja. Eu creio, lendo a Bíblia Sagrada, eu e outros tantos, mas eu não quero envolver os outros, estou falando de mim. Eu creio, por exemplo, que o apóstolo Paulo, na Grécia, ele deve ter ido, né, naqueles estádios. Lá tinha hipódromos, corridas de cavalo, de bigas. Você acha que o apóstolo Paulo não foi lá? Você acha que não? Então leia a Bíblia. Você acha que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando na Grécia, não viu a corrida, o que acontecia com aqueles que perdiam, o que acontecia com aqueles que ganhavam? Você acha que não? Então leia a Bíblia. Da onde ele tirou a coroa de louros? Da onde ele tirou isso? Isso era para os vencedores. Então não tem problema você ver o jogo da Copa, não tem problema nenhum. Agora, assistir é uma coisa, né? Me mandaram um vídeo aí também de um pastor, provavelmente mineiro, né? Provavelmente, não sei. Ungindo a camisa do Atlético Mineiro, Atlético de BH, nas águas do Rio Jordão, com a camisa assim. Isso aí já é, né? Primeiro que aquilo não serve para nada, entendeu? Então não dá para misturar as coisas. Eu estou falando isso para você saber que o juízo de Deus virá. Mas o cristão não é um sujeito gessado que fica... Não. Pode assistir o seu jogo, não tem problema nenhum. O problema é aquilo fazer parte da nossa vida. Nós não podemos viver isso. A nossa vida é para Cristo. Agora nós estamos aqui, não estamos? Você não está escutando rádio? Você não trabalha? Nós estamos nesse mundo aqui. Nós não estamos à parte desse mundo. Nós estamos nesse mundo. Não somos dele, mas estamos nele. Puxa vida, acabou o tempo. Se eu não orar agora, eu não consigo nem orar. Vai haver tribulação, e antes da tribulação acontece o arrebatamento da igreja. E que nós, se estivermos vivos até lá, façamos parte, sejamos arrebatados. Querido Deus, poderoso Pai, amado Senhor, eu te engrandeço, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu para falar tanta coisa, né? São tantas coisas a serem ditas, mas deu para falar muita coisa, deu para esclarecer bastante. Eu te louvo, Senhor. Senhor, o Senhor sabe da dificuldade que a gente passa aqui para sustentar financeiramente essa programação, Senhor. E o Senhor é aquele que tudo pode. E eu peço que o Senhor nos ajude, Pai.
Abençoa as nossas vidas, abençoa nosso caminhar, abençoa o nosso dia. Livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.